Antes de adentrarmos nos requisitos de admissibilidade dos recursos propriamente dito, eu gostaria de falar sobre a competência e o momento do juízo de admissibilidade. No que diz respeito à competência, de um modo geral, no sistema recursal brasileiro, mais especificamente no sistema do direito processual civil, a competência para o exercício do juízo de admissibilidade é do órgão que proferiu a decisão. Então, é o juiz que proferiu a sentença e, em havendo a interposição de uma apelação em face da sentença, quem profere o juízo de admissibilidade é o próprio, ou será, o próprio juiz prolator da sentença. Há algumas exceções, como, por exemplo, no caso de decisão interlocutória, proferida por juízo de primeiro grau. Em havendo recurso, e o recurso será de agravo de instrumento, interposto no tribunal, quem exercerá o juízo de admissibilidade no agravo será o tribunal. Mas a regra é que quem proferiu a decisão exerce também o juízo de admissibilidade, o que ocorre, por exemplo, no recurso extraordinário e no recurso especial. Havendo a decisão de um tribunal, seja um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, e havendo interposição de recurso especial ou extraordinário, quem exerce o juízo de admissibilidade será o tribunal que prolatou o acórdão, no nosso exemplo, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Quanto ao momento do exercício do juízo de admissibilidade, de um modo geral, será no momento da interposição. Nada impede que este juízo seja revisto. Peguemos o caso da apelação. Quando se interpõe a apelação, o juízo a qual o juiz de direito prolator da sentença exerce o juízo de admissibilidade, verificando se estão presentes os requisitos ou pressupostos para a admissibilidade do recurso. Ele, recebendo a apelação, abre-se vista para o recorrido e o recorrido, nas contrarrazões, poderá arguir eventual ausência de requisito de admissibilidade para essa apelação. Voltando então os autos ao juiz prolator da sentença, ele poderá reapreciar esses requisitos, exercer outro juízo de admissibilidade, já que versa sobre matéria de ordem pública. Estando presente na visão do juiz os requisitos de admissibilidade, ele remete então os autos ao tribunal. E no tribunal é distribuído a um relator. E esse relator novamente poderá exercer, poderá não, deverá, e de regra exerce um juízo de admissibilidade do recurso. Esse mesmo juízo de admissibilidade poderá ser realizado no órgão colegiado. Então, em se tratando de uma apelação, poderá haver pelo menos 4 momentos para o exercício do juízo de admissibilidade, uma vez que não há preclusão quanto a essa matéria e a qualquer tempo poderá ser revisto, mesmo na hora do julgamento. Uma pergunta pertinente sobre o tema: cabe recurso da decisão do juiz de primeiro grau que recebe o recurso de apelação? Pois bem, a decisão que recebe a apelação, sem dúvida, como o próprio nome indica, tem conteúdo decisório. Receber a apelação significa que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Isso tem uma série de implicações no plano processual. Vai impedir o trânsito em julgado da decisão judicial. Então tem conteúdo decisório. Mas de todas as decisões cabe recurso? Neste caso não cabe. E não cabe exatamente porque a outra parte, o recorrido, tem um meio, um outro recurso, um outro meio disponível para, digamos assim, combater essa decisão que recebeu o recurso. E esse meio, as contrarrazões. E é exatamente por isso que não cabe recurso contra a decisão do juiz que não recebe o recurso. Diferentemente, não cabe recurso contra a decisão que admitiu o recurso. Diferentemente é se não admitir. Se não admite uma apelação, caberá agravo de instrumento. Agora vamos falar dos requisitos de admissibilidade propriamente ditos. Para a parte da doutrina,
os requisitos de admissibilidade subdividem em requisitos subjetivos, que dizem respeito aos recorrentes, aos sujeitos processuais, e requisitos objetivos. Há uma outra corrente doutrinária, liderada por Barbosa Moreira, segundo a qual os requisitos de admissibilidade dos recursos subdividem em requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao direito de recorrer, e requisitos extrínsecos, que dizem respeito ao modo como esse direito de recorrer é exercido. Para a primeira corrente, que subdivide os requisitos de admissibilidade em subjetivos e objetivos, os requisitos subjetivos são a legitimidade e o interesse. E logo a seguir nós vamos analisar cada um desses requisitos. Requisitos subjetivos refere ao cabimento, à tempestividade, ao preparo, à regularidade formal e à contrariedade a alguma súmula ou inexistência de súmula do STJ ou do Supremo Tribunal Federal versando sobre a matéria. Para a segunda corrente, que subdivide os pressupostos de admissibilidade do recurso em intrínseco e extrínseco, os intrínsecos são os seguintes: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. E os pressupostos extrínsecos, aqueles que dizem respeito ao modo de exercer o direito de recorrer, são os seguintes: tempestividade, regularidade formal e preparo.